filosofia de Spinoza vai surgir em um determinado momento, né? Que a filosofia cartesiana não vai dar conta de uma questão, né? Que é a questão da ligação entre corpo e alma, né? Descartes vai tentar advogar acerca dessa questão diante de uma noção que vai se basear em um interesse científico que ele tinha, né? Sobre as questões fisiológicas de seu tempo, né? E vai tentar deduzir que a morada da alma se daria em uma determinada perspectiva em um órgão chamado glândula pineal, né? Seria a morada da alma para Descartes, em certo sentido, e essa ligação entre corpo e alma se daria através desse órgão, né? Posteriormente, não muito depois, é verificado que essa glândula pineal ela não tem muita relação com os atributos da alma, ou do intelecto, ou da cognição, né? Ela tem relação com outros aspectos do corpo humano, né? Então, a partir disso, vão surgir algumas teorias que vão tentar superar a filosofia cartesiana, algumas delas influenciadas por ele também, assim como Spinoza vai surgir posteriormente. Porém, vai surgir uma corrente naquele determinado período que é o chamado ocasionalismo, né? A partir do ocasionalismo vai surgir Baruch Spinoza, né? Tentando superar as teorias ocasionalistas e que tentariam dar uma resposta ao problema cartesiano, né? O problema cartesiano de uma determinada hierarquia dessa questão aí do corpo e alma, dessa ligação, não necessariamente uma hierarquia, mas uma ligação entre essa questão aí do corpo e da alma. Como se daria essa relação, né? Seria de um modo automático, seria de um modo... Como haveria essa interação, né? Na verdade, entre corpo e alma, né? A partir de uma verificação, a partir dessa reflexão cartesiana. Um desses ocasionalistas, né, que vai surgir nesse período é o Malebranche, né? Ele vai tentar fazer uma reflexão acerca disso, gerindo acerca desse problema deixado por Descartes, né? Cartesianos tentariam justificar que de certa maneira a res cogitans e a res extensa, principalmente a reflexão que se dá em detrimento da res cogitans, em detrimento da res extensa, seria praticamente ainda vigente atualmente, uma discussão ainda presente, e é uma discussão de certa forma presente ainda nos liames daquilo que chamamos atualmente como filosofia da mente, uma vertente da filosofia muito mais recente, né, que ainda vai discutir Descartes, que ainda vai trazer os pressupostos estabelecidos por Descartes naquele período para poder discutir essa questão da relação disso que chamamos de alma, ou comandos do corpo, ou cognição, em detrimento do corpo, em detrimento da matéria, né? Isso vai ser o pontapé inicial das perspectivas da filosofia da mente, em parte para contestar Descartes, em parte para concordar com parte de Descartes, né? Enfim, mas isso é outra questão. Então, a partir disso, Spinoza vai estabelecer a sua filosofia, né? Tentando dar uma resposta que seja muito mais verossímil ao seu olhar, né? Em detrimento de Descartes, e em detrimento disso que era chamado ocasionalismo, que surge de uma determinada forma para poder justificar Descartes. Posteriormente eu posso fazer um vídeo só para poder explicar sobre o ocasionalismo, mas eu deixo aí um link na descrição falando sobre o ocasionalismo. Então, o que é que Spinoza, de certa forma, vai conceber? Spinoza, em sua filosofia, vai haver uma estrutura que vai se basear em um determinado monismo, né? Em uma estrutura de Deus como substância, ou seja, Deus não é uma figura apartada do mundo, Deus é o mundo, Deus é substância única, e tudo que existe no mundo são substâncias, são atributos, na verdade, dessa substância de Deus, que podem se manifestar de várias formas, mas nada existe fora de Deus, e só existe uma única substância, que é o mundo, que está no mundo e é o mundo ao mesmo tempo, que seria Deus, né? E aquilo que conhecemos, aquilo que de certa forma diverge em manifestação, seriam atributos da substância, né? Seriam atributos dessa única substância existente. Então, de certa forma, ele vai dialogar
com a concepção aristotélica de substância, ou seja, tudo aquilo que é, dizia Aristóteles, ou é substância ou é afecção da substância. E Spinoza repete isso, né? Quando diz: na natureza nada se dá além da substância e de suas afecções. Entretanto, na metafísica antiga, as substâncias são múltiplas e hierarquicamente ordenadas. E para o próprio Descartes, como já foi mencionado, existe uma multiplicidade de substâncias. Spinoza segue essa linha de raciocínio, tirando algumas consequências que são extremas, como já foi mencionado aqui. Para Spinoza existe apenas uma substância originária e autofundada, que é causa de si mesma, ou seja, causa sui, que é justamente Deus. As substâncias derivadas a partir de Descartes, como Descartes interpretava, ou seja, a res cogitans e a resistência em geral, em Spinoza tornam-se dois atributos infinitos da substância, da única substância existente, enquanto os pensamentos singulares e as coisas singulares extensas e todas as manifestações empíricas se tornam afecções da substância, tornam-se modos, né? Então, nesse sentido, Deus é para Spinoza um ser absolutamente infinito, uma substância constituída por uma infinidade de atributos, cada um dos quais que se exprime uma essência eterna e infinita. Ou seja, essa substância, Deus, é livre unicamente no sentido que existe e age por necessidade de sua natureza. É eterna, porque sua essência implica necessariamente sua existência. Deus é justamente a única substância existente, é a causa imanente e, portanto, é inseparável das coisas que dela procedem. É a necessidade absoluta de ser, ou seja, totalmente impessoal. Então, essa substância, Deus, ela se manifesta através da própria essência em infinitas formas, ou atributos, né? Que são eternos e imutáveis e de igual dignidade para Spinoza, e exprimem cada um a infinitude da substância divina e devem ser concebidos por si, mas não como entidades separadas. Os modos são, ao contrário, as afecções da substância. Estão na substância e apenas mediante a substância podem ser concebidos. Os modos seguem-se aos atributos, são suas determinações, e entre os atributos, por sua natureza, infinitos. E os modos finitos existem os modos infinitos. Por exemplo, o intelecto infinito e a vontade infinita são modos infinitos do atributo do pensamento. Ora, o infinito gera apenas o infinito, enquanto o finito, por sua vez, pode ser determinado unicamente por um atributo ou uma afecção, uma modificação finita, e tem uma existência determinada. Mas Spinoza não dá conta de como, no âmbito da substância divina infinita, tenha nascido algo finito. E Spinoza vai construir uma série de máximas acerca de algumas questões que vão aparecer lá na Ética, né? Então, Deus é, portanto, a substância com seus infinitos atributos, e o mundo, ao contrário, é dado por todos os modos infinitos e finitos. E uma vez que os modos não existem sem os atributos, então tudo é necessariamente determinado pela natureza de Deus, e não existe nada de contingente. O mundo é a consequência necessária de Deus, enquanto causa livre. Deus, enquanto causa livre, é para Spinoza natura naturans, ao passo que o mundo é natura naturata. É o efeito daquela causa e é de tal modo a manter dentro de si a causa. Disso vai reverberar o famoso panteísmo de Spinoza, para o qual tudo é Deus, isto é, manifestação necessária de Deus. Ou seja, essa questão de não haver essa noção de contingência em Spinoza, né, segundo aqui o comentador Reale, né, depois eu deixo indicação aqui no vídeo, é justamente o que vai determinar a inexistência do livre-arbítrio em Spinoza. Se tudo é determinado na área contingente, e tudo é derivado dessa condição da substância, né, da única substância existente que na verdade determina tudo que é finito e infinito que existe no mundo, que faz parte dela mesma, então não existe livre-arbítrio, não existe esse condicionante, né, que pode nos designar, que pode nos proporcionar a livre escolha. Somos atributo de uma determinada consequência de uma substância infinita que está contida em tudo e que nós estamos inclusos nela. E uma vez que estamos inclusos nela, não somos livres para decidir, já que somos consequências dessa única substância existente. Ou seja, não há livre-arbítrio em Spinoza, fator
pelo qual vai fazer com que Spinoza seja excomungado pela igreja, seja perseguido, seja sofra uma tentativa de assassinato, e que faça Spinoza escrever de certa maneira, de maneira anônima, né? Não assinando suas obras, e desenvolva a partir disso, dentro desse liame, a partir de algumas questões que vão ficar entreabertas, como já foi mencionado aqui, da questão da substância finita surgir de uma substância infinita, ou seja, não uma substância, mas na verdade um atributo da substância ser finita, derivado dessa substância infinita e única existente, que é Deus. Ele vai tentar desdobrar isso lá na ética, né? Através de silogismos e escolhos, né? Através de uma forma, de uma ordem geométrica, mas isso é tema para outro vídeo. E é isso por hoje. Obrigado. Link na descrição da questão do ocasionalismo, né? Referência do que foi dito aqui no vídeo. Segue, dá o like, compartilha e obrigado.